Vamos começando. Hoje eu separei não só duas frases, mas vai ter uma frase no meio da live que eu não consigo escolher hoje. Porque geralmente eu paro aqui, gente, pra escolher as frases, porque eu adoro falar as frases pra vocês, né, nas lives. Mas hoje eu não consegui, tive que colocar três, achei as três importantíssimas. Então vamos ter três frases hoje aí durante a live, vamos conversar muito sobre o que é padrão, né? E até onde os padrões são importantes, em que momento esses padrões podem tornar a nossa vida muito destrutiva, né? E até nos deixar alienados na vida, tá? Então isso é parte, assim, gente, básica da reflexão de autoconhecimento, né? Então todo mundo que tá num processo de autoconhecimento vai ter que passar por esse processo, por esse crivo, por esse olhar, né? Para que a gente se encontre. Então, assim, o processo de autoconhecimento vai ser um processo de individualização, né? Então, fala sobre nós estarmos fiéis a nós, coerentes na vida, com o que a gente sente, com os nossos valores, né? A gente está autêntico na vida. Isso é saúde. Mas muitas vezes, dependendo do nível e da intensidade de como a gente aprende a viver esses padrões, isso pode de fato nos gerar um adoecimento, uma alienação, né? Nos deixar codependentes, num sofrimento e numa ansiedade constante, né? Sobre quem deveríamos ser, como deveríamos expressar, né? E aí isso vira uma grande briga emocional entre o que se é e o que se deveria ser, né? E, obviamente, acaba gerando uma autodesqualificação constante, né? Então as pessoas sofrem muito por esses processos, se comparam, né? Ficam aí numa projeção, né? Usa de todo esse processo de padrão para se desqualificar, se inferiorizar. Então, ao invés de entrar num processo de amorosidade, construtividade, né? Cada um é sim uma ilha, cada um tem a sua história. Às vezes o que é fácil pro outro é difícil para você e vice-versa. E isso faz parte, né? Então, aprender a se ver, a se conectar, a se identificar e a estar presente na vida. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, vamos começar? Deixa eu beber aqui uma aguinha pra gente começar. Vou começar com uma frase de Jung, né? Que vocês sabem que eu amo sempre. 90% das minhas frases são Jung. Outra coisa, gente. Eu vou subir, já subi, na verdade, já tá lá no YouTube, tá? Mas eu vou deixar o linkzinho aqui pra vocês. A parte 2, tá? Da live com o Aragone Fernandes, onde a gente falou sobre o impacto da autoimagem na nossa vida. Como que a forma que a gente se vê impacta a nossa vida. Então, assim, eu respondi duas perguntas que foram muito colocadas lá na parte 1 e dois pontos, dois aspectos que eu tinha falado lá na parte 1 que as pessoas gostaram muito. Então, eu aprofundei mais um pouquinho de forma bem sintetizada para ficar bem prático para vocês e para uma compreensão bem simples, tá? E no final eu fiz um exercício assim, ó, incrível, né? Um exercício rápido, mas muito profundo de contato com o eu, tá? Tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, quem não viu a live, quem não fez o exercício, vale muito a pena, gente. É 1 horinha do seu dia. Lá no YouTube ainda tem como vocês acelerarem, né, o vídeo. Então, 1 horinha do seu dia que você vai conseguir, de fato, fazer uma conexão e pode ser ali o início de uma transformação, tá bom? Então, não percam, tá? Assim que terminar aqui a live de hoje, eu vou deixar o linkzinho pra vocês lá nos stories, tá bom? Então, vamos começar a live de hoje. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Tem uma outra frase também que eu gosto muito de Jung, que ele fala assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Bom, essas frases, né, falam muito dessa parte do processo que é fundamental, que é a parte que a gente chama de distinguir, né, de diferenciação, de individualização. Onde dentro de um processo de autoconhecimento você consegue começar a questionar, né, o que é da minha família, o que é social e o que é meu. Porque se a gente não questiona isso, a gente tem uma tendência a uma mistura muito grande, a gente tem uma tendência a uma simbiose com o meio e com a família, o que é natural se a gente não passa por esse processo. E esse é um processo, né, onde a gente vai amadurecendo, ficando adulto e que deveríamos passar, mas nem sempre passamos. Se eu já venho lá daquele primeiro momento da infância, sofrido, adoecido, inseguro, né, com uma autoimagem distorcida e desqualificada, é óbvio que quando chega esse momento desse processo de questionamento, eu não tô pronto para isso,
né? Então eu continuo ainda ali no processo de mistura com o social, né? E acaba que os termos externos têm um impacto devastador sobre os termos internos. Então a gente começa de fato, a gente permanece e na verdade isso com o tempo pode ir piorando, que é essa alienação e essa separação, né? Esse rompimento no contato com o eu. E gente, isso podem chegar a níveis muito graves, tanto de percepções emocionais quanto de fisiológicas. Então assim, tem gente que às vezes chega aqui no consultório e fala: Dri, eu passo o dia sem ir no banheiro, eu passo o dia sem beber uma água, eu passo o dia sem comer, né? Então assim, o nível de desconexão, né, e de distração que a gente pode entrar de nós mesmos é muito grave. E isso sim faz com que a gente não esteja tendo o zelo, o limite e o cuidado necessário para uma vida saudável. O que hora ou outra acaba gerando esses adoecimentos, tá bom? Então eu vou falar aqui cada um desses pontos, vou destrinchar com vocês cada um desses pontos. Convido vocês, tá, gente, a participar, deixa seu comentário, a sua dúvida, se você se vê em alguma parte aqui, né, que bom que isso tá sendo uma consciência. Consciência é o primeiro passo, tá? Então vamos lá nesse processo de questionamento. Primeiro ponto a alienação, né, é um dos grandes motivos do adoecimento. Então o que é alienação? Alienação, todos nós passamos em algum nível. O que é alienação? A gente chega na vida com um contato assim inteiro, né, autêntico com a vida. Então você pega uma criancinha, não é fácil da gente ver quando a criancinha tá triste, quando ela tá com raiva, quando ela tá com medo, quando ela tá alegre, quando ela tá com afeto e ela vem te abraçar e te beijar. Ali ela tá ali muito conectada, né? Ela ainda tá muito conectada consigo. Inicia-se os processos de aprendizados e repressões. Então inicia-se processos de padrões familiares, de padrões sociais, que vão começando a ensinar para essa criança qual é o esperado dela. Se ela é menina, se é menino, né? O que é esperado de uma menina socialmente, familiarmente? O que é esperado de um menino? O que é esperado daquele filho? Né? Ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser forte, ele tem que... Então começa todo um processo onde a criança começa a entender que, para ela ter necessidades básicas emocionais atendidas, como a nossa necessidade de aceitação, né, de se ver importante, de afeto, para que essas necessidades emocionais básicas sejam atendidas, a gente entende que a gente tem que começar a se adaptar. Então, uma personalidade alienada é uma personalidade adaptada. Naquele momento, gente, enquanto criança, a gente faz o que é necessário. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes chegam e tomam consciência assim na terapia. Nossa, eu me esfriei, eu tive que me distanciar do meu emocional, porque aquilo ali era tão sofrido, aquele ambiente era tão sofrido pra mim, que se eu mantesse com a minha conexão emocional, eu ia sofrer muito mais, eu ia enlouquecer provavelmente. Então eu tive que esfriar. Entenda que são mecanismos de defesa da criança, que são formas de adaptação, né? A criança, ela não tem culpa, ela tá ali reagindo àquela situação e àquele ambiente. E isso gera uma personalidade, né, alienada, né, pelo menos, né, que a gente chama de distanciada. Né? Pode haver um rompimento mais grave, dependendo do que aquela criança vive, do que nós vivemos nessa infância, ou apenas ali uma distorção, tipo assim, tem coisas em você que é bom, mas tem coisas que nem tanto. E aí vai depender de como vai ser esse processo. É um processo de repressões e neuroses dentro de um comum, dentro de um, né, natural, mas que existe ainda assim ali cuidados de saúde, etc, preservação, ou é um processo ali de uma agressão, uma violência muito grave, que às vezes essa ruptura realmente acontece de forma mais grave. A questão é que essa personalidade adaptada, ela deveria ser temporária na nossa vida, entende? Porque ela tá reagindo àquele ambiente. Então, eu me esfriei emocionalmente para lidar com esse ambiente que é difícil. E qual seria a lógica? Quando eu crescer, eu vou começar então, quando eu me desenvolver, eu vou começar então a ter novos ambientes, novas oportunidades de relação, novas formas de perceber a vida, e eu vou desfazendo então dessa personalidade temporária adaptada. Mas não é isso que acontece, gente. Não é isso que acontece. O que acontece? A gente vive, se adapta, e aí a gente acaba indo pra vida, né, mantendo aquele ambiente. Então, isso é o que a gente chama de neurose. Se eu aprendi lá naquele ambiente que as pessoas não são confiáveis, mesmo que eu encontre pessoas confiáveis na minha vida,
eu ainda estou com aquele mecanismo de defesa, então eu tô ali projetando isso na vida. Então eu tô querendo reforçar que as pessoas não são confiáveis, que os homens não prestam, que as mulheres não prestam, que eu não dou conta. Então, diante de um erro, né, eu tô lá reforçando, tá vendo como eu não dou conta? A gente traz esse ambiente passado pra nossa vida atual. E por isso a gente não progride na nossa percepção, né, na nossa autoimagem e inclusive nos nossos instrumentos. Por isso a gente pode continuar ali apenas num processo de sobrevivência, mesmo vivendo um novo ambiente ou mesmo tendo outras oportunidades. A gente pode continuar ali num processo de sobrevivência. O que reforça, além, né, então, desse padrão familiar, o que reforça isso, gente? Padrões sociais. E isso sim, né, é um grande motivo de sofrimento diariamente dentro do consultório, de demandas emocionais dentro do consultório, e por isso eu achei importante trazer hoje para vocês. Então essa alienação, essa personalidade sobrevivente, ela acaba vivendo uma codependência emocional. O que quer dizer a codependência? É o externo que me define. Então o meu valor está em eu demonstrar pro outro que eu dou conta de tudo. Então entra aí, né, o orgulho, entra aí atitudes onde eu não tenho limite, né? Então eu acabo vivendo sem limites pra mostrar isso. Ou entra aí, né? O outro define o meu valor, ou seja, eu tenho que estar sempre agradando, eu tenho que estar sempre. Então existem várias formas desse processo acontecer, nessa fantasia emocional, que mantenha a gente, né, numa codependência. E a codependência, gente, é um processo muito sofrido, porque você nunca se sente seguro em si. Né? É uma fantasia de que eu tenho que estar controlando o ambiente, que eu tenho que estar controlando as situações para que eu esteja seguro. Então isso é muito sofrido, né? Isso gera muita angústia na vida, né? Essa fantasia de que eu só vou estar sofrido, ou de que eu só vou estar seguro, né? Ou que eu só vou ter valor se eu controlar as pessoas, porque pode existir um momento em que elas simplesmente percebam que eu não sou aquilo tudo. Então essa distorção de autoimagem e essa personalidade, né, adaptada, entenda que dentro de uma personalidade adaptada tá incluso sim uma baixa autoestima, uma insegurança pessoal. Isso gera muito sofrimento manter a vida dessa forma, continuar vivendo dessa forma, entende? Então a codependência emocional é sim um dos motivos de gerar adoecimento. E aí isso gera 2 pontos que eu coloquei aqui, tá? Sobre a importância do outro na minha vida, que é o que a gente chama de introjeção e confluência. Introjeção é exatamente um mecanismo onde você simplesmente engole o que o outro, o externo, te coloca, e isso é muito comum nas crianças, né? Então as crianças estão ali simplesmente aprendendo, elas não têm referências novas e diferentes, elas estão ali só engolindo informações sobre quem elas são, sobre como a vida funciona, sobre como funcionam as relações, sobre como a sociedade espera e o que ela espera de mim. A gente tá introjetando. Mas sim, durante a vida adulta a gente pode manter esse padrão. Então a gente pode continuar introjetando durante a vida adulta e não ter filtro, e não ter senso crítico, e não ter individualidade, não saber diferenciar isso é do outro, o que é do outro, o que é meu. Qual é o meu limite? O que eu sinto sobre essa situação? Eu uso na minha vida, né? O que eu sinto e o que eu percebo são itens de referência para as minhas ações e minhas decisões ou não? Só o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro espera de mim, que são a definição da minha ação. Esse é um questionamento muito importante. Isso é introjeção. Então, pessoas que chegam e têm um sentimento de nossa, como as coisas que as pessoas me falam me impactam. Provavelmente está introjetando, tá com uma personalidade fragilizada, né, sem autoconfiança, sem presença e protagonismo na vida, que acaba tendo então um impacto muito grande do outro. E gente, a gente ficar na dependência de agradar todo mundo, né, de todo mundo achar que a gente é bom, é perfeito. Isso é, assim, devastador para nossa saúde mental, devastador. Pode ter certeza que você vai passar por muitos processos de autoabandono, né, por muitos processos de autoperseguição, né, de muita crítica e autodesqualificação, para tentar, porque ainda assim você não vai conseguir, para tentar obter, né, essa realização de fazer todo mundo achar. Então, assim, quando chega alguém e fala assim, né, não, todo mundo me adora, eu sou querida por todo mundo, eu já tenho que olhar que ali por trás provavelmente existe, né, uma dor emocional, um autoabandono, né, e uma rejeição muito grande, porque sim, os limites são importantes, tá? E é muito comum,
né, a gente ficar aí conectado com esse externo, introjetando tudo. A confluência, gente, é mais ou menos a mesma coisa. É como se o externo definisse o meu estado de espírito, né? Então, se eu tô com uma pessoa, por exemplo, que tá com raiva, imediatamente eu fico com raiva também. Então, se eu tô com uma pessoa triste, eu também fico triste. Se eu tô num ambiente assim, eu fico assim. É como se eu não tivesse, de fato, uma personalidade definida, né? Onde a minha conexão comigo define as minhas emoções e não os outros. Então, todos esses processos, tanto de introjeção, né, quanto de confluência, são muito comuns e são pontos que a gente tem que cuidar, que a gente tem que estar atento. Então, se você se identifica, né, com essas coisas que eu tô colocando, fique atento, provavelmente você precisa trabalhar mais, né, dessa autoimagem, e aí essa live que eu coloquei lá também pode ajudar, tá? Mas óbvio, gente, que um processo terapêutico é o ideal, tá bom? Então, veja, essa é uma personalidade que a gente chama flutuante. Outra característica de uma personalidade flutuante é aquela que se adapta a tudo, né? Então, ela se adapta a tudo, qualquer espaço, lugar ou pessoa, ela tá se adaptando àquilo, ela tá tentando agradar ou tá tentando resolver, ser funcional, enfim, então é uma personalidade adaptada, né? E é flutuante. Ou seja, ela se torna, né, e eu coloquei aqui, coadjuvante. E a maior forma, gente, da gente ficar coadjuvante na vida é a gente não estar conectado com o que a gente sente, tá? E aí é onde entra o que a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com não só a gente estar conectado com o que a gente sente, ou seja, o que a gente sente e percebe é pauta primária das nossas ações, né? Como também a gente saber expressar isso, colocar isso de uma forma positiva na nossa vida. Então, quando a gente fala sobre essa desconexão com o sentir, isso é o maior indício. É um indício de que ali eu tô tendo uma personalidade desconectada, eu tô tendo uma personalidade flutuante e adaptada, tá? E é muito importante você estar atento a isso. Ou seja, eu acolho o que eu sinto e consigo expressar isso, ou eu geralmente disfarço, reprimo, me culpo. Muitas vezes a gente até se culpa pelo que tá sentindo, né? Eu não deveria estar sentindo raiva, eu não deveria estar sentindo medo. Ai, eu sou muito medroso. Ou ai, eu não sou confiante, por que eu tô sentindo medo? Ah, não deveria estar sentindo tristeza, né? Por que que boba? Gente, eu escuto isso. E às vezes das personalidades que você olha e pensa, essa pessoa é uma rocha. E ela tá lá o quê? Reprimindo as emoções, né? Falando, como eu sou boba, assim, às vezes acontecem coisas muito graves na vida da pessoa. E ela fala isso, ela chora e fala, tá vendo como eu sou boba? Eu tô chorando. Entende a distorção e a alienação? Então, quando a gente tá ali, quando nós somos os primeiros a distorcer as nossas emoções ou a reprimir as nossas emoções, isso é um sinal muito forte de que eu ainda estou vivendo, né, uma relação comigo e uma personalidade alienada, que eu estou alienado de mim, tá? Padre, você tá falando tudo isso, né? E aonde que entra os padrões, né? Porque aqui, tudo que eu tô falando aqui é uma introdução, né? E aonde que entra, então, a questão dos padrões? Veja, gente, os padrões nada mais são do que condições de aceitação. Você quer uma coisa que a gente tem mais medo, isso porque faz parte da nossa condição humana, né? Faz parte da nossa condição humana a relação, o vínculo, a troca. Isso é uma demanda natural. E esse é um ponto muito importante de distinguir, tá, gente? Entenda. A demanda e a necessidade de se vincular não é a mesma coisa de codepender. São duas coisas diferentes. Se vincular de forma saudável fala sobre duas personalidades inteiras presentes dentro de uma relação. Então, é uma relação onde existe dois indivíduos autônomos emocionalmente, com autoimagem bem definida, e eles estão ali se relacionando. O que é a codependência? A codependência é indivíduos que se reduzem a partes de si e que ficam se complementando, ou seja, a gente torna um só. Não somos dois indivíduos inteiros, somos um só. Isso daqui é codependência. Por quê? Chega um momento dessa relação que já não se sabe se eu quero estar ou se eu preciso estar, ou se eu tenho que estar, ou se eu fico por medo, né? Eu, pouco tempo atrás, fiz uma enquete perguntando, né? Quem aqui já ficou num relacionamento, né, por medo de solidão? Um monte de gente colocou que sim.
né? Que já ficou, estar numa relação por medo de solidão. Isso é uma codependência. Não é uma escolha autêntica, né? Então não existe aí um indivíduo, né, autônomo, e sim um indivíduo codependente. Então isso é muito importante. Mas, voltando, dentro da nossa humanidade, onde nós temos uma demanda natural de se relacionar, né? Um dos nossos maiores medos, uma das nossas maiores dores é a rejeição, não é? Quem aqui não tem medo de rejeição? Né? É óbvio que é buscar terapeuticamente que esse medo reduza a ponto de a gente conseguir estar autêntico, livre, né, na vida. Mas esse é um medo que nos acompanha durante a nossa existência, durante a nossa humanidade. Então imagina como é ser bombardeado com padrões de como você deve ser, do que você deve gostar, de quais emoções você pode ou não pode sentir. E aí nesse ponto, gente, quanto mais eu vivo num lar, num ambiente em que eu não fui estimulado a me sentir seguro comigo mesma, onde eu não me senti amado, na minha liberdade, na minha expressão, mais a minha personalidade vai ficar frágil à sociedade. Então, sim, a sociedade vai ter um impacto ainda maior. Entenda, a sociedade vai ter um impacto na gente de qualquer forma. Eu só estou falando que se eu venho de um lar, de um ambiente familiar em que a minha individualidade ficou ainda mais fragilizada, ou seja, onde eu fui muito reprimido, muito criticado, muito desqualificado e até super protegido, porque a superproteção também desenvolve aí uma baixa confiança, né? De que eu sou capaz da minha competência e da minha potência. Então, sim, também é um problema a superproteção. Se eu venho de um lar disfuncional, o impacto social ainda vai ser mais forte. Por quê? Porque a gente tem muito medo da rejeição. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se encaixar em um monte de caixinha. Eu sou isso, eu tenho que viver assim. Eu sou assado, E aí tá o que a gente chama de machismo tóxico, por exemplo. Né? Aí tá o que a gente chama de machismo tóxico, que é como o próprio machismo, né, intoxica os homens, né? Como o machismo intoxica as mulheres. Porque, veja, há sofrimento dos dois lados, né? As mulheres no sentido de que elas precisam ser um objeto físico, né? Então o corpo da mulher a define enquanto valor, né? Que a mulher precisa ser agradável e simpática, né? E frágil e delicada, não pode ser, né, expressiva, né? Às vezes demonstrar sua raiva, que já existe um monte de percepções e ações pejorativas contra essa menina, como para um homem que não pode ter fraqueza, que tem que dar conta de tudo, que não pode chorar. Então veja, essas caixas que a gente precisa se encaixar, né, essas caixas que a gente vai se reprimindo e se submetendo, vai nos deixando cada vez mais distante do nosso eu inteiro. E aí pensa, a vida é diversa, gente. É óbvio que vai ter momentos em que nós, mulheres, vamos sentir raivas, e é óbvio que vão ter momentos que os homens vão sentir tristeza. Mas eu não posso expressar, né? Uma mulher que expressa raiva, eu tô falando num mundo bem machista, né? Num ambiente bem machista, é louca. Um homem que expressa tristeza é um fracote. Entende? Então, a vida é diversa, as circunstâncias são diversas e a nossa humanidade é essencial, é parte essencial. Sentimento, gente, não é uma escolha, eu sinto ou não sinto. Sentimento é humano, é parte de nós. Então imagina que é como se fosse uma doença autoimune. Eu gosto muito de usar essa referência. A gente começa a combater partes essenciais, importantes para a nossa saúde, que nós mesmos aprendemos socialmente e replicamos dentro da gente. E aí fica um monte de vida superficial na internet e outros meios, né? Onde a gente acha que a gente tem que ser perfeito, onde a gente acha que a gente tem que ser forte o tempo todo, onde a gente acha que a gente tem que ser feliz o tempo todo. Fica um monte de padrões superficiais de pessoas adoecidas. Porque se eu preciso sentir raiva naquele momento, a minha expressão mais saudável naquele momento é a raiva. E não um sorrisinho. Ai, tá tudo bem. Você tá aqui me destruindo, mas tá tudo bem. Né? Ou não a fantasia de que amar é assim mesmo, amar é a gente ultrapassar os limites, é a gente suportar tudo e qualquer coisa.
né? Se o que eu tô sentindo ali é raiva, a expressão mais autêntica é raiva. Se o que eu tô sentindo ali é tristeza, a expressão mais saudável naquele momento é a tristeza. Então os padrões vão encaixotando a gente e reforçam. Então eu falei toda aquela introdução sobre aquele momento infantil para mostrar que esse momento infantil pode se ampliar, né? E aumentar conforme a gente vive esse processo social. Porque aí a gente começa ainda mais num processo de autorrepressão e autoalienação. Então muitas pessoas chegam a falar, eu não queria ser eu queria ser fulaninho. Gente, não tem nada mais grave e mais agressivo e violento da gente sentir. Mas muita gente sente. Eu queria ser outra pessoa, eu não queria ser eu. Esse é um nível muito grave de alienação já, né? Aonde o impacto que esses padrões geram na gente já nos fazem ter certeza de que não temos jeito, que somos defeituosos, que somos problemáticos, né? Que somos, enfim, imperfeitos, né? E isso é péssimo. Então, quantas e quantas pessoas, né, usam da comparação, né, querem ser outra pessoa, né, ficam num nível muito grave de autoperseguição. Por quê? Porque quer atender o alheio, quer atender o externo. Tá ali na sua própria vida de forma coadjuvante, né? Isso é estar coadjuvante. E aí eu trouxe um termo aqui que eu já fiz uma live inteira sobre esse termo e que eu acho que é muito importante pontuar, que é... Antes eu vou ler a frase, tá? Pra vocês, que é a frase do meio que eu falei pra vocês. Que é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele fala assim: mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo. Gente, ridículo é uma palavra muito importante para esse processo. Porque, veja, o ridículo é o tom da repressão. Então, o ridículo é, por exemplo, um homem que tá dançando solto na festa, ele pode se sentir em algum momento ridículo. Por quê? Porque ele aprendeu que isso não é o padrão dele. Ele não deveria estar fazendo isso. Entende? Ou uma pessoa que, sei lá, fala diferente, né? Faz de uma forma diferente, se expressa de uma forma diferente, anda diferente, fala diferente, canta, faz qualquer coisa em que não está dentro do padrão que deveria, que foi convencionado. Isso dá uma sensação de ridículo. Então, isso, toda vez que você sentir e tiver essa sensação de eu tô sendo ridículo, eu tô pagando um papel horrível, as pessoas vão me achar ridículo se eu fizer isso, atenção. Atenção, atenção. Nada que vem da sua humanidade, nenhuma dessas possibilidades de expressão, né, ou de criatividade, de inovação, ou de unicidade, de individualidade, tem que ser tratado como ridículo. E é nessa questão que o padrão se torna um grande problema. Porque aí a gente para de ter seres individuais, a gente começa a ter massa. Massa. Uma coisa só. Todo mundo tem que ser uma coisa só. E aí a gente pega pessoas que viveram coisas diferentes, que sentem de forma diferente a vida, que percebem a vida de forma diferente, tendo que ser uma coisa só. Isso é extremamente disfuncional. Obviamente que a única coisa que vai sobrar para todo mundo é autodesqualificação, é abandono, é criticismo sobre si, é autoperseguição, é óbvio. Porque, inclusive, gente, isso é um lugar inalcançável. Inalcançável, né? Então você tem que ter uma barriga de tanquinho, depois você tem que ter muito dinheiro, depois você tem que fazer não sei quantas viagens no ano, depois você tem que ter um homem para você ter valor. Que esse é um processo que as mulheres emocionalmente ainda não superaram. A gente já tem uma mente feminista, onde a gente já entende que somos iguais e que temos valor, mas emocionalmente esse ainda é um processo social. Muitas e muitas mulheres ainda se sentem sem valor, né? Se estão solteiras, né? Sentem ali um desespero, né? Porque não se sentem com valor. Então, veja, isso é um padrão aprendido. E a gente tem que questionar esses padrões que nos adoecem e que nos rouba a vida. Porque isso nos tira o direito de estar presente em nossa própria vida, num processo onde nós nos tornamos os agentes repressores. Então a gente aprende isso e começa a replicar isso dentro da gente. Um dia desses eu me peguei assim, uma sessão inteira num debate, né, com uma cliente sobre o sentimento dela de que era fundamental ela ter um corpo bonito, num padrão, para ela se sentir merecedora de amor. Gente, então assim, uma pessoa com deficiência não merece amor?
Uma pessoa, sei lá, fora de um padrão, de uma barriga chapada, não merece amor. Olha o nível de dureza e de violência que a gente chega quando a gente simplesmente introjeta sem cuidado, reflexão e percepção esses padrões. É nesse nível que se chega. Nesse nível, aonde um homem, por exemplo, brocha numa relação sexual e aquilo ali é a morte. É a morte. Um processo fisiológico, humano, falho. Aquilo é a morte para a pessoa. Aquilo acaba com a pessoa. Isso são padrões. Isso é como um padrão se você não tem uma fronteira vital, um filtro, uma conexão consigo, uma individualidade, uma compreensão de que vão ter aspectos que a gente pode escolher estar em padrões, como uma escolha, né? Porque eu até coloquei aqui, existe um lugar onde o padrão é importante no sentido de nos conectar, da gente conseguir estar conectado, mas isso tem que acontecer de forma ativa e não passiva. Quando a gente está vivendo a vida de forma passiva, a gente está lá só introjetando esses padrões e definindo a nossa humanidade a partir delas. Então, a gente tanto vai ficar se perseguindo, como a gente não vai conseguir usufruir das nossas potências, das nossas individualidades, da nossa criatividade, né, dos nossos sentimentos. A gente não vai conseguir ter soluções internas, porque elas não são confiáveis, né? O que eu deveria sentir, na verdade, é definido externamente, tá, gente? Então, isso é muito perigoso para nossa saúde mental. E aí eu coloquei aqui, ridículo. É um sentimento, é uma sensação, na verdade, né, que tem que te gerar um alerta. Esse ridículo, a gente fala sobre vergonha, né, quando a gente tá com vergonha. Vergonha de nós mesmos. Se pergunte, quantas vezes você sente vergonha de você mesmo? Você sente muitas vezes vergonha de você mesmo? Provavelmente porque você tá num processo de exigência com você. E por isso você se sente vergonha. Provavelmente porque você ainda fantasia, né, de que o certo, o adequado é ser algo esperado pelo externo e não algo desejado por você. Por que pessoas na internet pessoas autênticas na internet chamam tanta atenção, fazem tanto sucesso? Porque elas encontraram ali parte da sua essência que faz sentido. E aí aquilo faz com que elas vibrem isso, falem com autenticidade, falem com verdade, vivam aquilo com propósito, com conexão. E por isso que chama atenção, né? Então veja, a resposta não tá fora. E essa talvez seja a maior mensagem da live de hoje. A resposta não tá fora, não é alheia a você. A resposta tá dentro. Tá no que você sente, tá no que você percebe e no que você precisa. A vida não é uma corrida, uma competição com o outro. A vida é um processo interno. É com você mesmo. Não adianta você querer ser como o outro se aquilo que o outro faz é uma dificuldade sua. Por quê? Porque tá conectado a uma dor sua. Você não escolheu ter essa dificuldade. Tem gente que fala assim, né? Ai, Dri, por exemplo, você fala tão bem, né? E eu tenho tanto medo e dificuldade de me expressar e de colocar. Entenda, isso na verdade é uma consequência de uma dor. Você não tem que ficar enraivecido e desqualificando por uma coisa que na verdade já é uma ferida. Se não fosse uma ferida, você expressaria. Se você não se sentisse ridículo e com vergonha e inseguro com isso, você expressaria. Por que não expressa? Porque tá conectado com uma dor, tá conectado com uma repressão. Então eu ficar ali cutucando, enfiando o dedo na minha ferida e me maltratando mais com aquilo vai me levar a lugar nenhum. Aliás, vai me deixar cada vez mais reprimido, mais deprimido, né? Então a gente tem que saber como lidar com as nossas dores. Tomar consciência de tudo isso que eu tô falando, gente, já é um primeiro passo. E aí o segundo passo é encontrar em si valor, autoconfiança, para que você comece a experimentar a si mesmo, esteja presente na vida. E aí eu vou falar uma coisa assim, um pouco forte, mas que eu acho que é importante. Tem gente que não vive mesmo, né? E aí há um nível que a gente chama de não viva, né? Eu tô tão alienado de mim, eu tô tão concentrado no outro, o outro tem tanto poder sobre mim, o social define tanto o meu valor, né? Que uma crítica aleatória de uma pessoa que eu nem conheço ou que eu nem admiro. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Uma pessoa que você nem admira, na verdade, que você nem gosta, faz uma crítica a você e pronto. E aquilo ali acaba com o seu dia, aquilo te define, aquilo... Por quê? Por quê que uma pessoa que eu nem gosto...
tem esse impacto na minha vida? Porque eu não tô com uma boa fronteira vital, porque eu não tô conectado comigo, porque eu ainda não estou presente na minha vida para ter um senso crítico e protetivo de isso daqui é o outro, não sou eu. Entende? Então essa é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Esse sentimento de ridículo, a vergonha, e eu coloquei outros 2 pontos de atenção, tá? Para vocês avaliarem o nível de alienação que vocês estão nessa tentativa de viver o padrão, né? Um é culpa, tá? A culpa, gente, a culpa, né? E eu tô falando da culpa neurótica, não tô falando assim, ai, Dri, eu fiz uma cagada e agora eu tô culpado. Aí, ok, esteja culpado e faça disso algo produtivo pra você, né? Também não vai ficar se contaminando com isso o resto da vida, né? Se perdoe, peça desculpa se precisar, aprenda com a situação, né? Mas, ok, aí nesse sentido a culpa é autêntica, você trabalha e se liberta dela. Não é pra ficar, gente, pelo amor de Deus, alimentando culpa, tá? Domesticando culpa dentro de você. Isso é muito tóxico. Mas existe aquela culpa que é simplesmente uma culpa de existir. Então, pessoas que vivem muitas chantagens emocionais, muitas desqualificações, né? Ficam culpadas de ser. Tem culpa de expressar limite. Ai, mas eu falei não, e aí eu tô abandonando aquela pessoa, e aquela pessoa tem culpa de sei lá, né? Não terminar tudo, né? Já parei de trabalhar 9 horas da noite, mas tô com culpa de não ter terminado e ficado até meia-noite, sabe? Então, assim, fiquem atentos à culpa, tá? E outro ponto que eu coloquei é o medo neurótico. O que é medo neurótico, gente? É um medo que vem embasado apenas numa fantasia emocional. Por exemplo, não vai dar certo, porque nada na minha vida dá certo. Isso é um medo neurótico. Eu não vou dar conta, porque eu não sou capaz. Isso é um medo neurótico, né? É que vem a partir de uma fantasia emocional, que também é uma dor. E aí eu fico ali projetando isso na vida, né? Definindo e generalizando esses termos na vida, né? Essas expectativas neuróticas na vida. Então, esses são 3 pontos: vergonha, culpa e medo neurótico, tá? Que vocês têm que estar atento junto ao sentimento de ridículo. Isso provavelmente vai mostrar pra você que você tá ali numa alienação e num autoabandono, né? Desconectado de você mesmo, tá? Gente, eu já vou ler, tá? Os comentários. Vou só terminar aqui, já tá quase terminando. Só vou terminar aqui e já vou ler os comentários com vocês. Sim, já era assim, Nunes. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Olha, eu coloquei aqui alguns padrões sociais, tá? Pra gente avaliar. Felicidade, né? A felicidade agora se tornou uma obrigação. Quem é você se você não está feliz? Se você não está feliz, você é uma pessoa, deixa eu pensar aqui uma palavra boa pra isso, pra esse termo, né, que a gente tá vivendo muito agora. Você é uma pessoa sem sucesso. Pessoas de sucesso são felizes. O tempo todo virou uma obrigação, uma ordem. Isso não é uma ordem, gente. Felicidade é parte da nossa humanidade. É muito bom a gente estar feliz. Mas muitas das nossas felicidades, inclusive, são processos que passam por medo, por tristeza, e a gente vai superando e pode ter um momento ali de felicidade, de conquista, mas a felicidade é um aspecto da nossa humanidade, né? Então, as pessoas são tão felizes, né? E eu fico aqui sofrendo, e eu me sinto inseguro. Não, todo mundo é humano, tá? E a gente tem que estar muito atento a tudo aquilo que é, vamos dizer assim, condição. Então, condição de aceitação, lembra que eu falei do medo da gente ser rejeitado? Tudo que se torna uma condição de aceitação, a gente tem que estar atento e a gente tem que questionar. Então, é uma condição de valor ou de aceitação eu estar feliz o tempo todo? Atenção, né? Porque isso não é uma condição razoável para a nossa humanidade. Força, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo o tempo todo. Não tem, não. Você não tem que dar conta de tudo. E quando você não der conta de alguma coisa, né, isso não diminui sua força na vida. Isso não diminui seu poder na vida. Isso é apenas algo que você precisa desenvolver, amadurecer, buscar apoio, suporte, o que é maravilhoso também, né? Ou eu tenho que dar conta de tudo na vida, né? E aí tem um momento em que eu não tô lá produzindo um monte de coisa e tem alguma coisa que eu ainda tô um pouco receosa, angustiada. Pronto, aquilo ali serve com maior foco. Aí eu me desqualifico em todo o resto que eu conquisto só por causa daquilo. Então, gente, cuidado com a condição e com o padrão de força, tá? Ser bem-sucedido, ter saúde mental e emocional, não é ser feliz o tempo todo, não é dar conta de tudo, não é ser perfeito, tá longe disso,
Tá longe. Saúde emocional tá relacionado com você ter uma boa relação com a sua humanidade inteira. Inteira. Desde a sua potência até a sua falha. Inteira. É muito fácil a gente amar a parte que a gente dá conta e a gente pisar em cima, maltratar e desqualificar a parte que não tá dando, né? Se fosse assim, uma criança, coitada, não quer aprender a andar, porque ela cai quantas vezes para aprender a andar? Então, saúde mental é um bom vínculo, é uma boa ação, é uma boa relação no seu processo humano inteiro, inteiro, aonde você consegue usar desse contato consigo mesmo ao seu favor, para canalizar crescimento, desenvolvimento, autoconhecimento, individualização, tá? Às vezes, né, gente, e aí veja, eu quero compartilhar isso com vocês, para vocês verem o quanto isso é um padrão. Lá quando eu comecei, né, aqui dentro eu sei há muito tempo, né, assim, há alguns anos, eu já me considero uma profissional de muito sucesso, né, de agenda cheia, de muito sucesso, de muita confiança. E aí vim aqui né, pensei, cara, quero expandir isso, quero falar para mais pessoas, né, eu tenho, assim, uma conexão com a psicologia de vida, né, algo que mudou a minha vida, né, então é algo que eu tenho um propósito muito grande com isso. E aí, entrei aqui nas redes sociais, tem um ano agora, um ano e pouquinho, né, que eu comecei aqui nas redes sociais. Aí, ok, comecei a ver outras pessoas, né, outros psicólogos que já estão nas redes sociais, e muitos de muito sucesso. Imediatamente veio um sentimento pra mim de tô atrasada, tô enrolada, ou não sou tão boa quanto, porque não tô com esse... Olha a loucura que a gente chega, né? Eu tinha acabado de começar. Não tô tanto, não. Foi um dos primeiros sentimentos que me veio. E aí eu fiquei muito atenta a isso. Eu falei, cara, esse não vai ser um processo de adoecimento comigo. Eu quero isso, então eu preciso fazer as pazes comigo, eu preciso fazer isso se tornar um processo saudável e prazeroso pra mim. E aí eu comecei, né, num processo de olhar pra mim, de olhar a minha superação, de olhar para os meus desafios e pro quanto eu tô orgulhosa de mim, e pro quanto tem dado bons resultados, e pro quanto... E que agora eu, né, vivo hoje num momento em que eu curto cada seguidor, cada novo comentário, que eu tô conectada comigo. E aí não me dói mais e não me gera aflição ver pessoas que estão à frente. Tá tudo bem. Eu tenho que estar prazerosa e tenho que estar conectada com o meu processo. Percebe? E aí é quando você tá conectado com você. E é quando você entende, né, que você tem um processo individual. Individual. Assim como eu não quero que ninguém fique se comparando comigo também. Nem pra me colocar pra cima, nem pra me colocar pra baixo. Eu sou quem sou e estou no meu processo. E o importante é a gente estar em processo. E o que acontece é que quando a gente está, né, nesse projeto de estar encaixado no que é desejo social, você tá paralisado. Aliás, você tá se afundando, porque não tá tendo um processo individual dentro de você. Tá tendo uma alienação. Então, isso não é processo. Então, é melhor que você olhe e fale, caraca, eu tenho muita dificuldade com isso e tudo bem, o que eu preciso? Por que isso acontece? Que dor é essa que me gerou, né, essa desconexão comigo ou esse medo? E que agora eu preciso cuidar. Porque quando a gente faz esse processo, gente, de autocuidado, de autoconexão, de compaixão consigo, assim, a gente encontra um prazer tão gigante, tão gigante. Eu não tô lembrando agora... Ah, sim, lembrei. Uma cliente que a gente conversou, ela tava tendo uns problemas no trabalho, e aí a gente, né, pensou juntas, elaborou emocionalmente o que aquilo tinha a ver com ela, como ela poderia se posicionar autenticamente para que aquilo se canalizasse num processo positivo, etc. Foi bem legal. E aí ela voltou pra sessão na semana seguinte, assim, super feliz, porque foi uma das primeiras vezes que ela expressou a autenticidade dela, do que ela sentia, do que ela percebia dentro do meio profissional, porque ela sempre foi muito exigente, muito competente, mas sempre foi muito exigente, sempre tentou separar a humanidade da vida profissional. Muita gente faz isso, né? Acha que pra ser um bom profissional não pode ser humano. E aí ali ela colocou, porque ela sempre foi muito competente e muito capaz de tudo, né? Então, colocar pra ela que ela estava insatisfeita, que ela estava triste com aquilo, que aquilo estava ultrapassando os limites dela, de que ela não tinha que dar conta daquilo, era um desafio, mas ela voltou numa alegria, numa felicidade. E aí foi uma das primeiras coisas que eu pontuei. Você tá feliz porque você está com você. Talvez seja um dos primeiros momentos da sua vida que você está com você, que você é sua companheira. E olha como isso é poderoso.
intransferível. Ninguém pode ocupar esse lugar na sua vida, né? Então esse foi um momento de muita felicidade e que ela experimentou o quanto era importante ela estar mais com ela do que com o outro, porque ela se expôs. E isso tem a ver com a vulnerabilidade, né, gente? Vulnerabilidade tem a ver exatamente com a gente estar disposto a expressar e expor a nossa verdade. Não a perfeição e nem que o outro espere, sim a nós. E quanto mais a gente se coloca na vida e é protagonista da vida, mais a gente consegue, né, estar livre. Mais a gente consegue liberdade na vida, autenticidade. Então, esse é um processo muito importante, porque eu tô ali, e isso é um processo muito comum. Eu espero muito do outro algo que eu não me dou. Então, eu quero muito que o outro me acolha, que o outro me perceba, que o outro me aceite, que o outro me valorize. Mas eu paro e pergunto, eu me valorizo? Eu me acolho? Eu me compreendo? Eu uso do que eu sinto e percebo como pauta para as minhas decisões? Ou eu estou alheio, alienado, né, e coadjuvante na minha vida? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente fica projetando essa responsabilidade, que na verdade é uma responsabilidade nossa, e que quando a gente conecta é muito prazeroso, é muito bom, é muito gostoso, né? Traz pra gente um sentimento de paz interior, paz. Agora eu tô aqui, agora eu tô presente, né? Então, eu tava falando, né, de alguns termos. Outro termo, né, social de padrão muito forte é riqueza, corpo, ser agradável, né? Existem também vários... tudo que a gente fica, vamos dizer assim, né? A gente é fanático, né? Perde-se um pouco do senso crítico. Então, muito cuidado com o fanatismo, tá? Porque o fanatismo provavelmente leva para uma introjeção, né? Ou seja, ali um engolir sem filtrar, né? Então, sei lá, eu sou muito fanático por uma pessoa, né? E aí aquela pessoa, tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela percebe, tudo que ela é uma verdade absoluta pra mim. Atenção, tá? E isso às vezes acontece, inclusive, com os nossos pais. Às vezes a gente coloca pai e mãe, né, num pedestal lá altão. Isso não é bom porque eles são humanos. Primeiro, porque eles são humanos. Segundo, porque para que a gente viva a nossa individualidade, a gente tem que se sentir no direito de questionar os padrões vigentes para que a gente encontre essa individualidade. Então, veja, liberdade, quando a gente fala de liberdade. Por que a liberdade é um grande desafio? Porque a liberdade fala sobre responsabilidade. Fala sobre nós temos responsabilidade sobre a nossa individualidade. Isso é ser livre. Isso é verdadeiramente ser livre, né? Então, quando a gente tem responsabilidade sobre nós, ou seja, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu percebo, eu tenho responsabilidade de expor, de transparecer, de influenciar a minha vida com essas percepções internas. Isso é responsabilidade. E é isso que gera liberdade, né? E por isso que a liberdade é algo que assusta muito as pessoas, né? Porque nem sempre a gente tá aí disposto ou com autenticidade suficiente para viver de forma livre, tá? Então aí entra aqui um termo, um ponto importantíssimo para que a gente possa romper com os padrões, né? Que é o que a gente chama de diferenciação. Então, o que é a diferenciação, gente? Tem a ver com a gente conseguir entender que existe um sistema social e que dentro desse sistema social existe a individualidade, ou seja, existe a individualidade, a nossa individualidade, assim como existe a individualidade do outro. Quando a gente fala, por exemplo, gente, de empatia, o que é empatia? É entender que, mesmo que a pessoa tenha um sentimento que eu não entendo, é um sentimento que eu não sentiria daquela forma, né? É que aquilo é dela e que eu devo respeito a isso. Isso é empatia. É eu entender que as coisas e que as pessoas e que as situações não vão acontecer conforme o meu olhar, e sim a partir do olhar individual de cada um. Então, por exemplo, falar que o sentimento de alguém é bobeira, é besteira, né? Ou tentar ficar amenizando, e isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Quando a gente vê alguém que a gente chama triste, a gente logo fica, não, vai passar, não, isso é bobagem, não se importa com isso não. A gente fica numa ansiedade de resolver, né? Mas nem sempre esse é o melhor caminho, porque existe ali uma individualidade, tá? E é muito importante a gente estar atento a essa individualidade
pra gente não querer ficar colocando o nosso padrão na vida do outro e nem ficar colocando o padrão do outro na nossa vida, né? Então, entender diferenciação tem a ver com entender que vão ter aspectos comuns e vão ter aspectos individuais e tudo bem. E isso, inclusive, gente, é um ponto essencial para uma relação saudável. É entender que existe individualidade, que o outro não vai atuar sempre nas suas expectativas, que o outro não vai ter uma ação, uma emoção e uma necessidade, uma percepção igual à sua o tempo todo. Vão ter momentos que sim, vão ter momentos que não. Então, entender o que é individualidade, fazer uma diferenciação sobre o mundo, ter conexão e presença em sua própria vida, tá, gente? É saúde, é se diferenciar dos padrões. E é isso que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar buscando, a partir de um senso de conexão com nós mesmos, né? E presença na vida, ou seja, estar mais ativo, né? Agindo na nossa vida, é que a gente vai conseguir se diferenciar. É que a gente vai conseguir entender. Isso é do outro, isso é meu. Por exemplo, num padrão familiar, né? Eu posso entender. Isso foi uma escolha da minha mãe. Eu escolho outra coisa, né? E eu estou ali me diferenciando, né? Ela é ela, eu sou eu. Isso fala sobre amor, gente? Não fala. Mas geralmente quando a gente quer ser diferente, entende que é melhor para nós ser diferentes, muitas vezes vem a culpa. Como se a obediência é que fosse amor, né? Então eu tenho que obedecer para expressar amor. Não, gente, o amor, ele está para além disso. Eu posso pensar algo, você pode pensar de forma diferente e ainda assim a gente pode se amar. Pode existir amor aqui, você pode ter uma escolha diferente da minha e ainda assim a gente pode ter amor, né? E as pessoas confundem muito a obediência com afeto, o que pode gerar um processo ainda mais difícil de diferenciação, tem que ficar atento a isso, né? Ou então de ingratidão. Aí eu tô questionando e avaliando que pra mim talvez seja melhor outras decisões diferentes do meu pai e da minha mãe, então eu tô sendo ingrato, eu tô sendo egoísta. Cuidado. Entenda que não é apenas um direito seu escolher a sua vida, como é também uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua. Então, não adianta você deixar de fazer pelo outro porque você se sente culpada ou egoísta ou ingrato, né? E ficar se vitimizando com essa situação. Porque não só é um direito, como é uma responsabilidade. Você é a pessoa mais responsável na sua vida. Você é a pessoa mais responsável por si. Entende? Então, a diferenciação é muito importante. Muito importante. Ser obediente é ser diferente de ser subjugado. Não. Veja, se diferenciar, né? Eu não entendi, na verdade, direito a pergunta. Se obediente é diferente de ser subjugado, né? Obediente e subjugado podem ser parecidos, né? Eu acho que pode haver aí um nível de submissão nos dois termos, né? É diferente eu me individualizar, olhar para a minha decisão, me responsabilizar para o que me faz bem, é diferente de ingratidão. Isso não significa ingratidão, não significa abandono, não significa falta de amor. Significa responsabilidade sobre atuar na minha vida de forma coerente e de forma construtiva para mim, tá? Então, aqui, a diferenciação. Então, duas perguntas muito importantes para se fazer, né, gente? Quais são os meus valores pessoais? Defina. Quais são os meus valores pessoais? Para você identificar se os seus valores pessoais são valores distorcidos, alienados, que na verdade falam muito mais sobre o mundo do que sobre você, ou se os seus valores estão coerentes, né, com o que você acha importante, com o que você percebe, com o que você sente, com o que você dá valor na vida. Esse é um ponto. Outro ponto é o que eu estou sentindo e como eu posso expressar isso, como eu posso ocupar a minha vida com isso. Esse é um outro ponto importante, que é as suas emoções, que é parte essencial da sua humanidade, ocupar um espaço na sua vida, né? Ou seja, eu estar autêntico, individual na minha vida e não atuando conforme um padrão e uma expectativa alheia. E veja, isso é muito destrutivo também no que eu vou esperar do outro, porque quando eu fico alienado de mim
e fico vivendo o que o outro espera, muito provavelmente eu também vou exigir que o outro faça a mesma coisa. Eu vou querer que o outro também viva conforme as minhas expectativas. E aí é onde entra, né, muito dos processos e das relações abusivas, destrutivas, tóxicas, codependentes e complementares, tá? Então, ajuste as suas ações e dê liberdade para que o outro também ajuste as deles, né? Bom, gente, vou ler aqui a frase do final, tá? Que a gente tá chegando no final da live. Vou ler rapidinho um pouquinho também dos comentários de vocês, tentar responder algumas coisas, tá? E não se esqueçam que já tá lá, tá, gente, no YouTube, a parte 2, tá? Da live, que foi incrível, o exercício também importantíssimo. Vocês podem já sair daqui e fazer o exercício lá, porque é um exercício que tá muito complementar com isso daqui que a gente tá falando, tá bom? Tá? Do como a nossa autoimagem impacta a nossa vida. Então, a última frase de Rogers, que eu amo essa frase, que fala o seguinte: cada pessoa é uma ilha em si mesma, em um sentido muito real. Ou seja, isso é real. Cada um tem uma individualidade, uma substância. Opa, voltou. E só pode construir pontes em direção a outras ilhas se efetivamente desejar ser ele mesmo e estiver disposto a se permitir. Veja, isso é muito importante. Não existe conexão sem individualidade. Existe codependência sem individualidade. Conexão é uma escolha, é uma construção até o outro e não uma dependência do outro. Então é muito importante essa frase, porque sim, a nossa alienação de nós mesmos nos faz viver situações e vivências que nem sempre são escolhas, e sim medos, né? E sim inseguranças, né? E sim codependência. Então esse ponto é muito importante, de que a gente só constrói essas pontes, né? Se efetivamente desejar ser ele mesmo. Então tenha orgulho de quem você é, né? Construa um ambiente saudável, amoroso, compreensivo, motivador dentro de si. Porque é só no desejo de ser quem se é que a gente consegue evoluir, crescer amorosamente. É aquilo que eu falei na live de ontem. Gente, tenham certeza absoluta de que o afeto é muito mais poderoso do que a agressão. Muito mais poderoso. Enquanto você continuar a se agredir, você tá ali alimentando, nutrindo, né, suas dores, que um dia foram externas e que hoje você mesmo reproduz. Então desenvolva uma relação de afeto consigo. Ai, Dri, mas se eu for amoroso comigo, eu não saio do lugar. Sai sim, porque é a amorosidade que faz você se sentir merecedor. E quando a gente se sente merecedor, a gente se movimenta. Não cabe ficar na mesmice, não cabe ficar no banal, né? Não cabe ficar com pouco. A gente quer abundância, isso é parte do processo natural da nossa vida. A gente quer crescer. Então, façam as pazes consigo mesmo. Busque se diferenciar, né, do outro, né? Então, quem sou eu? Defina, tenha autonomia emocional de definir o seu valor para que você consiga lidar de forma saudável com os processos e as relações da vida. Tá bom, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live. É muita informação, né? Então parei de falar um segundo, uma hora falando sem parar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algum proveito, né? Que tenha te ajudado a conectar com um aspecto importante, né? Desse processo de individuação e desse processo de conexão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sim, querida. Ser filho é gerar expectativas nos pais, assim como a de todos que nos rodeiam. Somos observados e analisados sempre. É verdade. É verdade. E essas expectativas dos pais podem acabar nos contaminando, né? E a gente tem que tomar cuidado pra gente não levar isso pro resto da vida. Ou não definir, né, a nossa vida a partir dessas expectativas. A Elis perguntou: Dri, como distinguir se uma atitude está sendo baseada em um padrão ou se é uma atitude verdadeira? Ótima pergunta. Você pode perguntar a função dessa atitude. A função dessa atitude é uma função que me leva a construir algo, é uma função que me preserva, é uma função onde eu estou, tenho um zelo, um cuidado que representa algo, alguma emoção, algum valor meu, ou essa é uma ação pro outro,
Ou essa é uma ação pro que o outro vai achar de mim? Ou essa é uma ação por medo? Eu tô fazendo isso por medo, né? Ou eu tô fazendo isso por autenticidade, por algo que é real e existe dentro de mim, né? Então essas perguntas ajudam a gente a definir, tá? Estimule, o que eu posso dar de incentivo estimule isso, que com o tempo isso vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais presente. Mas veja, a gente aprendeu a vida inteira a não estimular esse tipo de pergunta, esse tipo de reflexão. Então não vai ser do dia pra noite que a gente vai ter todas essas certezas. A gente precisa estimular, tá? Esse padrão de questionamento, de individualização, de estar com nós mesmos, mesmo quando a gente acha que, poxa, isso pode desagradar um pouco o outro, ou isso pode não ser a expectativa do meu chefe. Mesmo assim, isso é importante pra mim expressar, isso tá me machucando, isso não tá sendo bom pra mim, ou eu quero de uma outra forma, expresse, esteja com você, tá? Porque isso vai te ajudando a ficar mais confiante na sua ação, tá bem? Mas enquanto isso, Elis, faça essa pergunta. Se anula e quer que o outro se anule também. Exatamente. Foi ótimo, me ajudou muito. Que bom, Gregor, que você gostou. Tá, Elis. Angélica, querida. Somos distintos e conceituais, verdade. Empatia, a Ana falou. Empatia é ser fiel aos nossos e outros sentimentos das demais pessoas, né? Somos muito plurais para definir regras, é verdade. Ainda mais quando a gente fala em termos de emoção, né, gente? Em termos de emoção, a gente tem que ainda mais respeitar a individualidade de cada um. Cada um sabe aonde aperta seu calo, né? Liberdade causa inveja. Veja, causa inveja, mas pode causar admiração também. A gente tem que tomar cuidado com esse medo da inveja, né? Porque esse medo da inveja pode ser uma ótima justificativa pra gente continuar se escondendo. Então, pode gerar inveja, né? E a inveja é um sentimento humano, né? Cada um faz o que quer com isso. Tem gente que tem a inveja e usa disso pra se desenvolver, né? Pra se incentivar com aquilo. Tem gente que usa a inveja pra se destruir. Eu, gente, de verdade, tenho uma percepção muito clara e real dentro de mim, que eu não tenho problema nenhum com a inveja dos outros, não tenho problema, não acho que isso me contamine, não acho que isso influencia diretamente a minha vida, e acho que esse medo da inveja, né, fala sobre o nosso medo de como o outro tem poder sobre a nossa vida, né, eu acho que quanto mais a gente tá conectado com a gente, menos a gente tem esse medo, tá? Afinal, gente, senão a gente nunca vai poder, né, ser luz, a gente nunca vai poder aparecer, né? A gente nunca vai poder ser visto, né? Então, é um preço muito alto pelo medo da inveja, né? Deixa a inveja, não tem problema, acontece. Gente, é isso. Esvaziar de si mesmo, sem se preencher com as coisas dos outros. Perfeito. A gente sabe o que é certo, mas como fazer, né? Então, veja, um primeiro ponto para que a gente seja coerente na vida, né, é nutrir a relação consigo mesmo, tá? Esse é um primeiro ponto para que a gente consiga ser autêntico e coerente na vida, tá? Porque é essa conexão com a gente que vai nos dar autoconfiança, né, de sermos ridículos. Gente, assiste essa live, que foi muito legal essa live, onde a gente falou do ridículo, né? Eu até passei um exercício no final da dança do ridículo, que é bem legal. É uma dança que, inclusive, de vez em quando eu faço, que é bem libertador. O Evandro falou. Eu estava precisando escutar essas palavras. Preciso fazer as pazes comigo mesmo. Que bom. Bom, gente, é isso, né? Já damos aqui 1h06. Espero que vocês tenham gostado da live. Obrigada pela presença de todo mundo. Essa live já vai estar... A de ontem eu vou postar quinta e a de hoje eu vou postar na sexta, tá? Então, espero que vocês assistam e que vocês mandem para as pessoas que vocês gostem. Se você acha que foi importante para você, vamos compartilhar, tá bom? E que me ajuda também muito, tá? Quem não tá inscrito, gente, ainda no meu canal do YouTube, me ajuda, porque o canal do YouTube é mais difícil, né? É mais difícil de crescer do que o Instagram. Então, me ajuda lá também. Deixa um comentário que eu sempre respondo os comentários lá, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. A gente se vê ao vivo na segunda-feira, mas amanhã tem vídeo novo, tá bom? Quem não assistiu o vídeo também de ontem, tá lá. Como lidar com a frustração. Acho que vai ajudar vocês também. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima.